Então, olha só, galera, é, a flambagem, né, a gente estuda a flambagem, neste caso, né, flambagem em colunas, quando você tem uma força axial, né, uma força axial, ou seja, ao longo do eixo aí, né, ou longitudinal, não é isso? E aí você vai ter uma envergadura aí, né, você vai ter como se fosse uma flexão, né? Mas a natureza da flexão, nós vimos que quando você tem barras ou colunas, ou barras ou vigas apoiadas, e você está aplicando a força no sentido transversal, né? No sentido longitudinal, ou seja, no sentido do comprimento da barra, né? Então, o efeito visual é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Aqui tem dois modelinhos, né, para simular. Dois não, um modelo, né? Você está lançando a carga antes da aplicação da carga e depois da aplicação da carga. Ou está aplicando carga, mas não ocorreu a flambagem ainda, né? Então, a carga vai existir, claro, né? Você tem um pilar, ele vai resistir a todas as cargas que vão sendo transmitidas, né? Então, se você tiver um edifício de 10 andares, né? O 10º andar transfere toda a sua carga para o nono, né? O nono, com a do 10º, transfere para o oitavo, com a dele, a do nono e do 10º, transfere para o 7º, né? E isso vai transferindo para as colunas até as colunas finais, né? Caso seja esse o modelo construtivo, claro. Então, ela tem que estar aqui, né? Como vou marcar a figura para vocês, como nessa figura aqui, por exemplo, né? O comportamento da minha coluna, né? Quando ela chega nesse estado aqui, olha, ocorreu a flambagem. Então, nós temos que calcular essa carga que ela suporta antes da flambagem, né? Que é a nossa carga crítica. Tem que ser antes da flambagem. Depois, né? Aí já não nos interessa, né, a flambagem. Interessa evitá-la. Aqui só um modelo de laboratório, né, para simular, né, mostrando um experimento aí como que é feito, né. Você tem os tipos aqui, olha. Aqui embaixo, se você pegar, por exemplo, essa primeira, tirar aqui de primeira, né, essa primeira barra aqui, né, representando a coluna, você tem aqui o pino, né, tem um pino aqui e um pino aqui em cima, ó. São dois pinos. Isso importa, né? Como que essa coluna, né, como que essa barra vertical está fixada, isso importa. A primeira aqui, então aqui, ó, pino. Está sendo aplicada uma carga nela aqui, não é verdade? E aqui tem uma escalinha. Essa escalinha, olha só. Ela vai medir isso aqui, olha. Né? Essa deflexão. O tamanho, né? O quanto vai defletir, né, essa coluna, ou essa barra. Aqui no caso pino aqui é como se ele tivesse só um apoio, né? No caso aqui ele está fixada nas duas extremidades, tá? E, novamente o leitor aí. Agora aqui está fixada na parte superior e pino na parte inferior, né? Aqui está fixada na parte superior e livre na parte inferior. Então, coloque esses modelos para ver os comportamentos, né? Para ver os comportamentos de flambagem, como que ocorre. Então, é simulação, né? Uma pequena... É um experimento talvez mais didático do que propriamente com o objetivo de efetuar cálculos aí, né? Bom, vamos para a área aqui. Aqui é o que eu falei com vocês, né? Os modelos, né? Utilizados, né? Comparado com o experimento anterior, né? Comparado com o experimento anterior. Mostra, por exemplo, quando que você tem uma parte, uma extremidade engastada. Então, essa parte está engastada, tá? E essa aqui está livre,
Você aplica uma carga, o comportamento dela, como que é esse comportamento, né? Isso aqui é só imaginário, tá? Imaginário como se ela, se o tamanho da coluna é L, né? É só imaginário, como se estivesse continuando essa coluna aqui, tá? Só imaginário, tá? Isso aqui não conta, né? Ela tá apoiada aqui, tá fixada aqui, né? Engastada. Aqui ela tá biarticulada, né? Biarticulada, então você tem aqui um apoio do tipo fixo, né? Mas ele se move aqui, né? O momento é impedido nas duas partes, né? Então tem articulação aqui e aqui. Né? Ela não se move nem na vertical nem na horizontal, mas ela pode girar, por exemplo. Ela pode girar, né? Aqui um outro comportamento, olha, aqui já dá para ver a diferença, né? A diferença da curvatura que ela faz em relação à anterior, né? Onde aqui eu tenho uma extremidade agora engastada, que é diferente dessa daqui, olha. E a outra extremidade articulada. Então aqui as duas são articuladas, uma articulada, outra engastada. E aqui está bem engastada, né? Quando fala engastado, né? O engaste significa o quê? Que ela não pode girar, ou seja, em momento, né? Que ela não pode se mover na vertical e na horizontal. Então, bem engastado. Então, vão estabelecendo as relações aqui de curvatura em relação ao comprimento inicial, né? Mas isso aí a gente vai ver com calma depois. Essa é uma questão de visualização mesmo. Bom, hoje a gente vai ver o mais básico, na verdade. Aí, algumas figuras, né, de colunas, né? Você tem flambagens, né? Aí, veja bem, a flambagem está ocorrendo onde? A flambagem de colunas, né? A coluna é um elemento completo, né? Que no caso aqui é o seu concreto armado. Você tem concreto e armadura. Mas veja bem, uma parte da ferragem, né, da armadura que ocorreu a flambagem, né? Para fora, né? Lá dentro. Então, aqui no caso, olha como foi a flambagem. Então, para impedir a flambagem, um dos métodos é o quê? Colocar estribos. Então, colocou estribos, já modificou completamente a figura, né? Se for pouco, coloca mais. Mas a questão de se for pouco não é olhômetro, chutômetro, não, né? É calculado. Justamente por isso que a gente faz aqueles diagramas de cortante, fletor, porque quando você entra na parte de dimensionamento e cálculo de materiais, você utiliza tudo aquilo, né? Então isso aí é uma das finalidades de colocar estribos na armadura aí. Bom. E alguns efeitos, né? Alguns efeitos aí da flambagem, da parte de aço, né? Da armadura, olha só. Então, quer dizer, se existia um estribo aqui, olha, foi embora, né? Foi embora. Então, olha só as consequências, né? Da flambagem, ou seja, recebeu a carga crítica. Então, nós vamos aprender a calcular. Aí aqui só mostrando uma análise por elementos finitos, né? Então existem programas que você vai fazer lá no seu conjunto lá de colunas, né? E vai aplicar cargas. Então o programa ele vai mensurar para você, ele vai simular para você, né? Tem uma escala aqui, olha, existe uma escala, né? De cores, valores associados a cores, claro, né? E ele vai te demonstrar onde que está sendo mais intenso essa flambagem e como ela se comporta, né? E aí é lógico que você vai ter que falar, né? Se uma extremidade é fixa, se é outra móvel, se é uma engaste, como que é. Aqui aplica o método dos elementos finitos, né? Que é um método que eu já até comentei com vocês, que é o método discreto de cálculo, né? Bora lá. Aqui uma coluna de teste, né? Aí já é um teste não didático, né? Mas um teste para
poder tirar propriedades medidas mesmo, né? Tirar índices. Bom, vamos lá para a parte, digamos assim, dos cálculos teóricos, né? Então aqui eu tenho, né, uma coluna. Tá? Então tá, se você aplica uma carga na ação, você tem a reação, né? E aqui a mesma coluna após ocorrer a flambagem, né? Algumas definições. Elementos estruturais compridos e esbeltos, sujeitos a uma força compressão axial, são denominados colunas. Então aqui é a definição ou conceito de coluna, né? Quando fala elementos esbeltos, gente, é quando você tem um comprimento, você tem uma dimensão muito discrepante da outra em comprimento, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a largura dessa viga, isso aqui, né? Desse pilar, comparar com a sua altura, a altura é muito maior do que a largura, né? Muito maior, visualmente aqui. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma coluna aqui de 3 metros de comprimento, tá? E vamos supor que aqui seja 40 centímetros, né? Ou 0,4 metros. Então, 3 metros para 0,4, né? Então, eu considero isso aqui como uma estrutura esbelta. Esse é o significado da estrutura esbelta. Tá? Então, sujeito a uma força axial, né? A força aqui ao longo do eixo longitudinal, né? E aí, então, a gente define isso como coluna, né? A deflexão lateral, né? Que é essa flecha aí, a deflexão lateral que ocorre em função da compressão, é denominada, então, flambagem. Então, aí a definição de flambagem, tá? A definição de colunas, definição de flambagem. A carga axial máxima, quer dizer, essa carga axial máxima, que o coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer, vou corrigir lá, faltou um R aqui, de sofrer flambagem, é denominada carga crítica, né? O que é iminência, gente? Iminência está a ponto de ocorrer, não é isso? Falta um cabelinho para acontecer, falta pouco. Então, você vai aplicando a carga, aplicando a carga, aplicando a carga. Opa! Se eu aplicar mais cargas, vai acontecer flambagem, né? Então, essa carga, né, que eu acendo o alerta antes da flambagem, é a minha carga crítica, ok? Então, a carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer flambagem, né, quase acontecendo flambagem. Então, essa carga que está quase provocando é o que? A minha carga crítica, né? Isso é lógico, falando qualitativamente. O que é uma coluna ideal? Uma coluna ideal é aquela perfeitamente reta antes da carga, né, feita de um material homogêneo, né, uniforme, vamos dizer assim, e na qual a carga é aplicada no centroide da seção transversal. Olha o nosso centroide aí, né, gente? Falou de centroide, lembra de momento de inércia, né? Ele vai vir acompanhado, né? Então, aplicado no centroide. Então, por exemplo, se a seção transversal ela é, por exemplo, vou apagar aqui. Seção transversal, né? Aqui, ó, olhando aqui, ó, olhando aqui em cima. Se a seção transversal, por exemplo, é retangular, né? Então, deixa eu só ver aqui se tem alguém para entrar, galera. Só um pouquinho aqui para aceitar. Bom, vamos lá. Então, se a seção transversal é retangular, nós sabemos onde está localizado o centroide, né? Então, a gente calcula como se a carga concentrada estivesse aplicada ali, ok? Isso aqui a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? Que é o que é esse equilíbrio estável, o que é esse equilíbrio instável e o que é esse equilíbrio neutro, né?
Então aqui vocês estão vendo que tem a carga aplicada, né? Ela menor que um valor aqui dado, maior ou igual, né? Aí vai dizer se acerca da estabilidade, né? Esse L é o comprimento, esse K é uma constante elástica, mas isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas só para vocês entenderem essa questão do equilíbrio, né? O que é um equilíbrio estável, instável e neutro? Tem uma figura aqui, né? Uma analogia, né? Uma analogia. Você tem uma esfera aqui em 3 superfícies diferentes, né? Então essa esfera, pera lá, deixa eu ver se tem aluno chegando, fiz um barulho. Então 3 superfícies diferentes, né? Dois arcos num plano, né? Então quer dizer, quando eu coloquei essa esfera aqui, né? Então por um momento eu estou fazendo esse movimento aqui, né? Então por atrito a sua energia potencial foi diminuindo até ela ficar o quê? Parada, alcançar a estabilidade, né? Essa daqui é indiferente, né? O neutro. E essa aqui está instável, ou seja, qualquer mínimo sopro, ela entra em movimento, ela sai da sua estabilidade. Então isso aqui é só uma analogia para quando a gente for ver aqueles casos lá, né? De equilíbrio, né? Quando tem equilíbrio estável e instável, o equilíbrio neutro. Prosseguindo, né? Agora vamos ver o que é essa tal de carga crítica, né? Que nós vimos anteriormente, né? Aqui, ó, carga crítica, né? Que é aquela carga máxima aplicada na iminência da coluna sofrer a flambagem, né? Então, a equação da flambagem para a coluna comprida, vamos dizer assim, e esbelta, né? Apoiado por pinos. Esse desenho aqui, olha, na verdade, ele está mostrando um engaste, né? Então aqui a gente vai estudar um caso, né? Um caso que é ela apoiada por pinos, né? Então ela como se ela estivesse presa por pinos, né? O pinos é aquele que evita, é o tipo de vínculo que evita o movimento horizontal, vertical, mas ele deixa girar, né? Caso necessite. Esse PCR, a letra P é muito utilizada para apresentar carga, né? Então o PCR é carga crítica, né? Carga crítica ou carga axial máxima na coluna imediatamente, ou seja, na iminência, né? Imediatamente antes, a iminência quer dizer imediatamente antes do início da flambagem. Essa carga não deve bastar para que a tensão na coluna exceda o limite de proporcionalidade. Então nós vamos falar também desse limite de proporcionalidade, que obviamente ele vai estar associado à lei de Hooke, né? Esse é famoso, né? O módulo de Young, falou em lei de Hooke, ele aparece, né? Que é o módulo de necessidade para o material. O I é o momento de inércia. Agora, qual o momento de inércia? O menor momento de inércia para a área de seção transversal. Por que o menor momento de inércia? Porque nós temos, se você tem uma seção transversal retangular, né? O retângulo ele tem lados diferentes, né? Então você vai ter um momento de inércia em x e y, vamos dizer assim, então você vai ter 2 momentos de inércia, né? Se for uma área de seção transversal circular ou quadrada, o momento de inércia é o mesmo em x e y, você só tem um único, né? Mas quando há diferentes momentos de inércia, você tem que pegar o menor momento de inércia, né, para a área da seção transversal da coluna. O L é o comprimento da coluna sem apoio, né? Porque se você colocar um apoio, ele vai influenciar nesse tamanho, então o comprimento é como sem apoio, cujas extremidades sejam presas por pinos, né? Que é o caso aqui, ó, apoiado por pinos, tá? Observação: a coluna sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal que tenha menor momento de inércia, né? Então a flambagem ela vai para onde tem o menor momento de inércia. Intuitivamente dá para a gente pensar nisso, não dá? Porque imagina o seguinte: você tem uma seção transversal retangular, né, de uma coluna, tá? Então você tem isso aqui, ó.
Vamos imaginar nossa coluna aí. Tá? Então aqui, olha, nós temos o centroide, que é onde a gente vai imaginar a carga sendo aplicada, né? Carga concentrada. Então, quer dizer, olha a curvatura, né? Imagina uma lâmina. Onde que é mais fácil você curvar a lâmina, né? Onde que é mais fácil curvar a lâmina? Olha só. A coluna sofre a flambagem em torno do eixo principal da seção transversal, que tem a menor momento de inércia. Então, o menor momento de inércia. Então, quer dizer, ela não vai ter uma flambagem aqui, né? Vai ter flambagem aqui. Menor momento de inércia. Imagina uma régua, uma lâmina. Onde que é mais fácil você flambar ela, né? Onde tem o menor momento de inércia. Isso aí dá pra gente deduzir, né? Então, essa é a carga crítica, ok? Carga crítica. Carga remete à força, né? Agora, a tensão crítica, né? A carga remete à força. E a tensão é o quê? A tensão é força sobre área, né? Tensão, sigma, é força F sobre área A. Não é isso? Isso aqui é tensão. Então, se nós temos uma carga crítica, né, atuando em uma área, no caso a área de seção transversal, se nós temos uma tensão crítica, nós também temos o quê? Aliás, nós temos uma carga crítica, nós temos também o quê? Uma tensão crítica, né? Então, tensão crítica, que é uma tensão média na coluna, imediatamente nessa flambagem. Por quê? Porque ela acompanha a carga, né? Só obtém a tensão através da carga. Essa é uma tensão elástica, né? Então, portanto, observação. A tensão crítica é menor ou igual à tensão de escoamento. Vamos trabalhar com menor, né? Nós não queremos nem o igual, né? Aí nós vamos remeter esse estudo lá no princípio da nossa engenharia, na nossa ciência de materiais, né? Você tem o gráfico, tensão, deformação, lei de Hooke à vista, né? Então, o comportamento dos materiais no regime elástico, ele é uma reta. Até aqui vale a lei de Hooke. Passou daqui, você tem um escoamento, ele tem esse formato depois até a ruptura, que é aqui. Tá? Então, olha só, a tensão de escoamento, ela ocorre aqui, né? Então, por isso que ele fala de tensão elástica. Por quê? No caso da nossa famosa lei de Hooke. Tensão é igual módulo de Young, ou coeficiente de elasticidade, vezes deformação, não é isso? Então, tensão elástica, ou seja, nós temos que trabalhar no nosso regime elástico. Então, por isso que a tensão crítica tem que ser menor ou igual ao quê? A tensão de escoamento. O E, nós já vimos, é o modo de elasticidade do material, modo de Young. O L é o comprimento da coluna sem apoio, cujas extremidades são presas por pinos. Só repetindo. R. Ah, tá. Então, agora notem que a equação anterior nós tinha L. Agora a gente tem L dividido por R ao quadrado. O que é esse R? R é o menor raio de giração da coluna. Como é que eu determino esse raio de giração? O raio de giração é a raiz do momento de inércia sobre área. Isso é como calcula o raio de giração. Notem, a área é única. A área é única. Mas eu tenho dois momentos de inércia, então eu tenho que pegar o menor. Pegando o menor, né, se eu tenho dois momentos de inércia, eu vou ter dois raios de giração. Pegando o menor momento de inércia, eu tenho o menor raio de giração. Né? Então é assim que calcula o raio de giração. Raiz quadrada de momento de inércia sobre área. Né? O que é esse raio de giração? Ah, nós vamos lá atrás, né? Vou deixar para vocês lembrarem aí o que é esse raio de giração. Tá? Obviamente depois nós vamos discutir, né? A relação geométrica L sobre R, que é isso aqui, ó, que está dentro do parênteses, né, levando ao quadrado, é conhecida como
índice de Esbeltez. É uma medida de flexibilidade da coluna. Serve para classificar colunas como compridas, intermediárias ou curtas, né? Então, quando ele fala comprido, mas comprido quanto? Comprido quanto? Então, por isso que eu falei para vocês, lembram? Quando você tem uma... qualitativamente, quando você tem... ela é esbelta quando você tem um comprimento bem maior que a largura, né? Vamos dizer assim, para você entender, né? E aí ele pega esse L sobre R e fala que é o índice de esbeltez, né? Que aí você, conforme o valor, você vai definir como comprido, intermediário e curto. Tá? Então, isso é uma informação adicional aí. Essas expressões, né? Esbeltez, por exemplo, você fala assim, é um fio capilar. O que é um fio capilar? Né? É um fio muito fino. Capilar, vai lembrar de cabelo, né? Tão fino quanto. Ok? Então, esses conceitos são importantes, entendê-los bem, né? Às vezes, até mais do que os cálculos, né? Porque se você não tem bem entendido esses conceitos, você não consegue nem interpretar o seu problema para calcular. E aí, alguns pontos importantes, né? Só voltando. Colunas são elementos estruturais longos e esbeltos, sujeitos a cargas axiais. A carga crítica é a carga máxima que uma coluna pode suportar quando a iminência de sofrer flambagem. Essas cargas representam um caso de equilíbrio neutro, né? Porque está em iminência. Uma coluna ideal é, de início, perfeitamente reta e feita de material homogêneo, que tem carga aplicada no centroide de sua seção transversal. Uma coluna acoplada por pinos sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal, que tenha o menor momento de inércia. O índice de esbeltez, né, L sobre R, onde L é o comprimento da coluna, né? O R é o menor radiação da seção transversal, né? A flambagem ocorrerá em torno do eixo no qual esse índice tiver o maior valor. Não confundir com o menor valor do momento de inércia. Estou falando agora do índice. Dessa razão aí, sobre R. Vamos lá, galera. Então, o exemplo 1. Eu vou explicar esse exemplo 1 e vou dar um tempo, né, tradicionalmente como a gente faz, vou dar um tempinho para vocês resolverem e aí a gente volta. Vocês já têm esse exercício lá no slide que eu coloquei. Eu só quero que vocês anotem duas coisas que eu não coloquei lá, que eu coloquei foi depois, né? Então, vamos entender o problema primeiro. Nós temos um tubo de aço, né? Lembrando, gente, o que é tubo? O tubo, a diferença do tubo, o tubo primeiro é que ele é cilíndrico, né? O tubo é cilíndrico. A diferença do tubo para o eixo, que o eixo ele é maciço e o tubo ele é oco, né? Então, o tubo de aço A36, com 7,2 metros de comprimento, então está aqui o seu L, 7,2 metros de comprimento, e a seção transversal mostrada na figura. A seção transversal é o quê? Um círculo, tá? Eu tenho o maior e o menor, por quê? Porque eu tenho a parede dele, né? É um tubo, né? Ele é oco. Deve ser usado como uma coluna presa por pinos na extremidade. Então, quando eu falo coluna presa por pinos na extremidade, nós temos que usar as equações estudadas agora, né? Determine a carga axial admissível máxima, né? Só a carga crítica, né? Que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. É a definição. O que é carga axial máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem? Traduzindo, é o P crítico. É a carga crítica, né? Essa frase aqui, ó. Só para ver. Isso aqui, ó. Carga axial máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. Isso tudo é igual a isso aqui, ó. Carga crítica. Eu tenho que calcular a carga crítica. O que eu preciso para calcular a carga crítica? Π ao quadrado. Eu tenho? Tenho. Π é 3,14. O E, que é o modo de eletricidade. Então anotem aí, porque eu acho que nos seus não tem. Modo de eletricidade do aço, 200 gigapascal. Beleza? O momento de inércia. O momento de inércia, olha aqui, anota também, tá? Anota aqui. O momento de inércia em x e y são iguais. Por quê? Porque é circular.
O momento de inércia é 1/4 de πr a quarta, ou πr a quarta dividido por 4, onde esse r aqui é o raio. Cuidado, galera, por quê? Porque como eu tenho um tubo, eu tenho que calcular dois momentos de inércia, estão lembrados? Eu calculo um momento de inércia maior menos um momento de inércia menor. Mas você não falou que o momento de inércia é o mesmo? O momento de inércia circular ele é único. Mas quando eu tenho tubo, eu tenho uma parede que é ser considerada, né? Então, esse momento de inércia I, no final do tubo, o que eu faço? Eu tenho que calcular o momento de inércia desse círculo maior e o momento de inércia desse círculo menor. E depois subtrair o maior do menor. Né? Ah, como é que eu faço isso? Olha lá. O P é 314 dividido por 4 vezes o raio a quarta. Primeiro eu uso o raio maior, 75. Depois eu uso o raio menor, 70. Né? Eu calculo ele. E o L? O L é o comprimento, eu já tenho. Tá? Então, são 5 para 8. Vamos dar até 8h15, 20 minutinhos, para você fazer esse cálculo. Nós temos os dados, né, que eu já comentei, vamos agora conferir, então, a resposta que vocês acharam aí, em tese. Tá? Então, nós vamos usar a equação aqui, porque eu peguei do livro, né, então, 13.5 não temos essa referência, mas é a nossa equação da carga crítica, né? Para obter a carga crítica com o aço, né, como eu falei, o módulo de elasticidade dele é 200 gigapascal. A nossa equação de carga crítica é essa, né? Então tá aqui π ao quadrado, então você tem que pegar o valor de π, que é 3,14 ao quadrado, né? O módulo de elasticidade, que é do 200 vezes 10 a 6, ok? O momento de inércia, aquilo que eu falei para vocês aqui, olha, qual que é a equação do momento de inércia? É π sobre 4, né, ou 1/4 de π, né? π sobre 4 R a quarta, ok? Essa que é a fórmula do momento de inércia para uma área circular, né? Então aqui, vejam bem, que ele coloca os dois cálculos aqui, olha, para o diâmetro maior, que é 75, menos o momento de inércia do diâmetro menor, que é 70, né? E o L ao quadrado, L é 7,2 metros. Agora isso aqui já é só uma conversão, você pode converter antes, tá? É só uma conversão, tá bom? De metros em milímetros. Por isso que ele coloca 1 sobre 1000 aqui elevado à quarta. Tá? Porque quando você pega aqui, ó, você tem 75 milímetros. Então você tem que dividir por... você tem que transformar em metros, né? Então por isso que ele usa essa relação aqui, olha, 1 por 1000. Beleza? Então pode fazer antes, por exemplo, você pega lá 75 milímetros. Você divide por 1000, né? Dá 0,075. Você pega 70 milímetros. Vai transformar em metros. Então divide por 1000, dá 0,070, tá? Então você tem que fazer isso. O elevado à quarta aqui é só porque fica milímetros à quarta no final, né? Ok? Então, entendendo cada parte dessa, fazendo o cálculo, né? Então primeiro você eleva aqui a quarta, multiplica por π, divide por 4, menos, faz a mesma coisa. Né? Então, resolve primeiro essa subtração, depois multiplica aqui pelo 200. Respeitando essas potências de 10, naturalmente, né? E depois divide por 7,2 ao quadrado, tem que levar ao quadrado. Então, confira esses cálculos direitinho aí para ver se acharam isso. Alguém conseguiu achar um valor desse ou próximo desse? Alguém achou um valor desse para carga crítica? 228,2 kilonewtons. Ninguém não, pessoal? Não, meu deu 18,68. Vou ver que tá Depois errado. você confere aí. Depois você confere, vocês conferem esses cálculos, gente. Quem não conseguir chegar neles, quando for na nossa monitoria de sábado, a gente faz um passo a passo aí. Entendeu? Mas tentem chegar nesse valor. Agora tem esse valor, vocês tentam chegar nele. Beleza? Então vejam bem, essa é a carga crítica, né? Essa força cria uma tensão de compressão média na coluna. Então olha só, com a carga crítica, vejam bem, com a carga crítica, eu consigo, mesmo sem a carga crítica, né? Eu posso calcular a tensão crítica aqui, ó. Tá vendo? A tensão crítica aí.
Só um minutinho. Vejam bem, eu posso usar essa equação para calcular a carga crítica. Mas é bobagem usar ela. Por quê? Desculpa, carga crítica não. Tensão crítica. Por que é bobagem usar ela? Pelo seguinte. Vou apagar isso aqui, né? É muito poluído aqui a imagem. Pelo seguinte, eu já tenho a carga crítica. O que é tensão? Tensão é carga sobre área. Ou força sobre área. Então não preciso utilizar nesse caso aquela equação. Olha só. Tensão crítica é carga crítica sobre área. A carga crítica, já calculei anteriormente, deu o quê? 228,2 kN. Né? Aqui é só conversão, tá, gente? De quilonewton para newton. Não precisa colocar desse modo, não. Quilonewton a gente sabe que é 1000. Pega 228,2 por 1000. Não precisa colocar dessa forma. Aqui. Tá bom? Dividido pela área. Cuidado, gente. Como que eu calculo a área? A área é π raio quadrado. Não é? Π raio quadrado. Porém, eu quero a área apenas da parede. Não é a área total, entende? A área da parede. Por isso que ele faz a área maior, πr quadrado, menos a área menor. Né? Então, pode transformar o 75 antes, para facilitar aqui. Aliás, aqui não transforma não, porque o resultado final aqui, olha, ele dá em newton por milímetro quadrado. Né? Então, não precisa transformar, não. Tá? Pode fazer o cálculo direto. Se fosse colocar newton por metro quadrado, né? Que é Pascal, a gente faria a conversão aí, tá? Mas nesse caso, seguindo a linha da resolução do livro, né? Mas a gente pode fazer a nossa usando as unidades aí, sem ser newton por milímetro quadrado. Tá? Então, fazendo o cálculo, deu 100,2 newtons por milímetros quadrados. Aí, só uma comparação aqui, né? Só uma conversão, né? Deu 100 megapascal. Então, depois procure entender por que isso aqui dá megapascal. Porque pascal é newton por metro quadrado. Acaba aqui, ó, não converteu antes, mas converteu depois, né? Porque se chegar no pascal, você tem que colocar. Então, 100,2 retornou para 100. Apareceu um mega aqui, ó. Tá? Então, de 10 a sexta. Já dá para imaginar aqui, né? Porque você transformar de milímetro para metro, você divide por 1000. Só que 1000 ao quadrado é o quê? 1 milhão, 10 a sexta. Como está sobre, dividido por 10 a sexta, quando você passa para cima, né? Então, depois tenta enxergar essa conversão aqui, tá? Isso é importante. Essa é a carga crítica. A minha conclusão final é o seguinte, olha. Visto que a carga crítica é menor que a carga de escoamento, a gente não tinha, né? Isso é uma análise feita. É interessante. A carga de escoamento para esse aço é 250, tá, gente? Essa carga que nós achamos aqui, a carga crítica é 100, né? Então, obviamente, que 100 é menor que 250, né? 100 é menor que 250. A aplicação da equação de Euler, né? Ou, quem quiser falar no original, Euler, é adequada. É porque essa aqui é chamada equação de Euler, ou equação de Euler. Então, ele quer dizer o seguinte, eu não posso chegar ao escoamento, então tem que ser menor ou igual a 250, né? Como deu 100, então foi menor, ou seja, eu posso aplicar essa equação. Essa equação é válida, não há problema. Aí, se tivesse dado 251, eu não poderia aplicar, eu teria que fazer de outro modo. Ok? Vamos lá. Só ver aqui. Essa parte aqui, tá? Essa é uma tensão elástica. Então, a gente tem que usar o quê? Tensão crítica, ela tem que ser menor ou igual a tensão de escoamento. Então, por isso que o autor faz essa conclusão no final do exercício aí, tá? Deu 100 megapascal, tensão crítica. A tensão de escoamento é 250 megapascal. Então, aplicada a equação de aplicação da equação de Euler ou de Euler, ela é plausível nesse caso.
Pessoal, agora tem um exemplo 2. É o seguinte, agora são 8h25, né? 8h30 a gente faz um intervalo. Eu vou explicar como que resolve essa questão aqui. Aí eu vou dar um tempo do intervalo, que é obrigatório, né? Sendo intervalo, e dar um tempo para vocês resolverem essa questão. Tá? Vamos lá, o seguinte. O elemento estrutural W200 por 46 de aço A36, então isso aqui é toda uma especificação desse perfil, certo? Esse perfil é em I, né? Isso é uma viga em I, tá? Então ele dá toda a especificação dela. Esse W246 de aço A36, ele está dando a especificação do material utilizado e do perfil, ou seja, da forma, né? E aí tem o apêndice B, que está lá no final. Se vocês olharem o que eu mandei para vocês, tem o apêndice B lá. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? O apêndice B, é lógico que esse apêndice é bem grande, eu tirei só as partes que interessam para a gente, né? Olha o que ele vai dar aqui, olha. Ele dá, primeiro, a descrição do perfil, né? Descrição do perfil. Aqui significa esse W200 por 71. Então aqui tá, ó, milímetros por quilogramas por metro. Aqui, ó. Então você tem, depois a gente vai entender melhor essa especificação, só para vocês terem uma ideia, tá? A área, 9.100, né? A área da seção, né? A área da seção, que eu estou tratando da minha seção, viu, gente? Aqui, ó. Estou tratando da minha seção que é a VIG-I. Então, essa areazinha aqui, olha, ele já dá o valor dela. No caso nosso, nós estamos dando esse aqui, tá grifado aqui, tá? É o W246. Vocês têm ele aí no PowerPoint que eu mandei. A área dele, então, aqui, olha, é 5.890 milímetros quadrados. Então, já está calculada. A altura, 203 milímetros. Nossa, tá aqui faz uma... 203 milímetros. O que é essa altura? Ele está mostrando aqui, olha. A figura, a altura dele. A altura do I aí, né? Do perfil I. A espessura da alma. Isso aqui que é a alma, tá? Então, a espessura da alma, né, o Tzinho lá, ó, 7,24 milímetros. Né? Lembra do F2 a gente tem que dar as características? Então, se você pegar esse perfil, a gente tem que colocar todas as características lá no F2, né? A aba, né? A aba, isso aqui, olha, essa parte é a aba, e a parte do miolo aqui é a alma, né? Então, o B, que é a base, né? E a espessura T da aba. A gente já está embolado, né? Então, a espessura da aba e a largura da aba aqui, está especificado, tá bom? Os eixos XX, então você olhando de cima, né? Você está olhando o perfil de cima, tá? O eixo X e X aqui, olha. X e X. Né? O que nos interessa aqui é esse momento de inércia, né? Dele aqui no caso aqui, olha. Né? Se quiser também o raio de geração. E na seção YY, tá aqui o momento de inércia e o seu raio de geração. Tá? Então, é só para aprender a fazer a leitura. Nós vamos usar esses dois aqui, ó, o W246 e o W15024, né, que é a característica do perfil. Isso aqui é a área de seção transversal, a gente olha de cima da coluna, tá bom? Então, isso vocês têm no PDF que eu passei para vocês. Então, vocês vão precisar disso aqui, atenção, para resolver o exercício. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu só fazer aqui. Então, esse aço aqui, nós temos as características, né? Nós temos todas as características lá. Deve ser usado como coluna colocada. Determine a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem. A equação que você vai usar é exatamente a mesma anterior. A equação é exatamente a mesma anterior, tá? É isso aqui, olha. Você vai calcular a carga crítica,
Depois você vai calcular a tensão crítica, né? Então você tem essa fórmula da tensão crítica, tá vendo? Que agora você tem um raio de giração e lá você tem um raio de giração, vocês viram na tabela lá, tá? Então vocês vão ter que explorar aqueles dados lá para atender a fórmula. Então, por exemplo, esse aço A36, vocês já sabem, por exemplo, aqui, ó, no exemplo anterior, que o coeficiente que o modo de densidade dele é o que? 200 gigapascal, né? Beleza? E o resto dos dados vocês têm que tirar ou da figura, ou da informação, ou do apêndice B, tá? Então aqui eu devia ter deixado as equações aqui no começo. Mas aqui, por exemplo, ó, π, o comprimento que vocês têm. Um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Antes, porém, aqui, ó. O π vocês vão jogar, o comprimento vocês têm, o módulo aqui de Young é o mesmo aqui, 200 gigapascal. Agora o momento de inércia aqui, olha, é que vocês têm que verificar, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos ter dois momentos de inércia. Momentos de inércia. Tá? Calcula a carga crítica, o resto a gente faz um. Viu? Vocês vão ter dois momentos de inércia. Por que dois momentos de inércia, gente? Por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Você tem um momento de inércia em X, você tem um em Y, YY, ou YY', em XX, ou XX', tá? Você tem dois momentos de inércia, né? Então você vai ter dois valores de carga crítica. Ou utilizar o que é a inspeção, né? Onde que ocorre a flambagem? Lembrado? Volta lá no texto um pouquinho. Então esse vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês têm que fazer a interpretação de vários dados aí, né? O problema parece informar pouco, mas porque os dados estão na tabela. Tá legal? Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Olha só, pessoal, agora são 8h33. Quero combinar com vocês o seguinte: nós vamos dar 15 minutos de intervalo e vou dar mais um tempo aí para vocês dar uma malhada nesse problema aí, tá? Então, se fosse 9h30, daria 9h45, 9... Vamos voltar então 9h05. Aí vocês ficam com 15 minutos de intervalo e 17 minutos para dar uma namorada boa nesse exercício aí. Pessoal, bora lá? Vamos lá então. Veja bem. Pela tabela, né, do índice B, a área de seção transversal e os momentos de inércia são. Então, se vocês examinaram a tabela lá, do jeito que eu falei com vocês, na especificação do perfil, vocês vão ver que a área foi essa aqui, né? 5.890 milímetros quadrados. O momento de inércia em X, 45,5 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. E o momento de inércia em Y, 15,3 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Ok? Por inspeção, né, o exame, né, análise, ocorrerá flambagem em torno do eixo Y. Y. Por quê? Vejam bem. Aqui nós temos aqui, ó, que ele quer dizer o seguinte, ó, que nós temos o eixo XX, né? E aqui Y. Eixo Y, né? Então, ele diz que a flambagem ocorrerá em torno desse eixo aqui, olha. Ó, em torno desse eixo. Por quê? Ele levanta a questão. Porque, olha só, o momento de inércia aqui é o menor, não é isso? Então, aqui é 15,3 vezes 10 a sexta, aqui é 45,5 vezes 10 a sexta. Então, por inspeção, né, a flambagem ocorrerá aqui. Então, eu vou ter que usar o menor momento de inércia, conforme nós já dissemos anteriormente. Ok? Então, aplicando aí
aplicando aí a equação anterior, né, que é essa daqui, da carga crítica, o que eu vou ter aqui, olha? O módulo de elasticidade dos 10 a sexta, o menor momento de inércia, que é 15,3 vezes a quarta, a sexta, né? No caso dele, porque ele tá fazendo a conversão. Nossa conversão, dividido por 4 metros. Por que 4 metros? 4 metros da viga, não é isso? Então, a questão aqui é você analisar e pegar o menor momento, né? Esse é o lugar dessa questão. E como foi informado, a flambagem ocorrerá no eixo de menor momento, ok? Então, aqui eu calculo a carga crítica. Fazendo esse cálculo, resolvendo, vocês conferem aí com detalhe e calma, eu encontro 1.887,6 kilonewtons. Okay? Kilonewtons. E aí, o que acontece? Eu vou calcular agora o quê? A tensão crítica, né? Calcular a carga crítica, é o que ele pede. Mas aí eu tenho que calcular a tensão crítica para quê? O que eu tenho que calcular? Ele não pediu isso, pediu? Ele pediu foi aqui, ó. Determine a maior carga axial, carga P. Então, a maior carga crítica, né? Isso daqui, ó. Né? Antes de começar a sofrer flambagem, ou antes que o aço escoe. Então, a carga crítica é a carga na iminência da flambagem, ok? Atendeu o primeiro critério. Primeiro critério, atendido, ok. Agora, qual que é o segundo critério? Antes que o aço escoe. Ou antes, né? Na verdade, deveria ser e ou, né? Porque ela tem que atender as duas condições, ok? Então, aqui, olha, essa é a carga crítica na iminência da flambagem. Só que tem uma questão aqui, ó. Quando eu calculo a tensão crítica, a minha tensão crítica, aqui, ó, que é a carga crítica sobre a área, ela dá o quê? 320,5 newtons por milímetro quadrado. Nós sabemos que a tensão de escoamento, né, já visto anteriormente, é 250. Então, isso aqui, olha, está maior que a tensão de escoamento. A tensão de escoamento do aço é 250 megapascal, ok? 250, está maior. E o problema pede o quê? Calcule carga antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe. O aço sofre escoamento, né? Escoe. Então, quer dizer, aquela carga é a crítica, é a carga antes da flambagem. Porém, ela ultrapassa o escoamento. Então, ela não serve, certo? Então, não serve. Então, tem que pegar uma carga menor que essa. Qual carga que é? Então, visto que essa tensão ultrapassa a tensão de escoamento, a carga P é determinada por compreensão simples, né? Como assim? A minha carga crítica, ela tem que ser o quê? Menor ou igual a tensão crítica, né? A tensão de escoamento. A tensão crítica tem que ser menor ou igual a tensão de escoamento, não é? Então, o que ele fez aqui? Como ela foi maior, então eu utilizo a tensão de escoamento. Eu utilizo a tensão de escoamento, né? Como? Tensão é carga sobre área, né? Qual que é a tensão máxima que eu tenho que usar agora, já que essa aqui falhou? A de escoamento. Então, a de escoamento é 250. Como eu quero saber a carga, está aqui o P e está aqui a minha área, né? Que eu tirei da tabela. Multiplicando cruzado, eu tenho isso aqui. Então, tá vendo? Eu não posso utilizar essa carga aqui obtida como carga crítica, né? Que é a carga de iminência da flambagem. Eu tenho que usar uma carga menor que ela. Agora, menor quanto? Menor de forma que atenda quem? O escoamento. Então, note que no exercício anterior, nós calculamos a carga crítica, né? A carga crítica atende o critério de flambagem. E ela atendia também o critério de escoamento. Essa aqui atende o critério de flambagem, mas não atende o escoamento. Para atender os dois, eu tenho que usar, então, uma carga menor. Quanto menor? Então, eu igualo minha tensão, a tensão de escoamento, e acho essa carga aqui, olha, que é menor, né? Lá do 1.887 kN, aqui deu
1.472 kN. Ok? Então, por isso que toda vez que ele está pedindo a carga crítica, a gente também calcula a tensão crítica, porque a gente tem que comparar com o escoamento. Não adianta você falar assim, olha, essa carga aqui não vai provocar flambagem, tá? Porque ela segue a equação de Euler. Entretanto, sabemos que nós trabalhamos no regime elástico. Então, tem que obedecer lá a lei de Hooke, né? Não pode ultrapassar o limite de escoamento. Então, esse exercício aqui foi para mostrar exatamente essa parte. Bom, prosseguindo aqui. Deixa eu ver quantas horas. 9h16. Prosseguindo aqui. Vejam bem, nós vimos um caso simplificado em que a gente tinha uma coluna, né, comprida e esbelta, apoiada por pinos. Então era pino numa extremidade, pino na outra extremidade. Agora é o seguinte, nós vamos ter vários casos, vamos voltar lá. Nós vamos ter todos aqui, né? Então a gente estava usando presa por pinos, né? No caso era essa biarticulada, né? Biarticulada. Nós vamos ver o seguinte, cada caso desse, o nosso cálculo é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Muda uma coisa só. Por quê? Note que esse aqui, que é o caso que nós resolvemos, 2 exemplos dele, é o biarticulado, ou seja, ela é travada nas duas extremidades por pinos. Então, o meu L efetivo, meu comprimento efetivo, é igual ao comprimento dado. Se a coluna tem 10 metros, eu vou usar 10 metros na equação, né? Nos outros casos, não. Então, olhe que às vezes o comprimento efetivo ele dobra. Então, são 10 metros, eu vou utilizar 20. Olha que às vezes ele cai 70%, 0,7. Eu vou usar 10? Não, eu vou usar 10 vezes 0,7, que é 7. E no caso, cai até metade. Eu vou usar 10? Não, eu vou usar 10 vezes 0,5, que é 5. Bom, mas como saber disso? Então, num outro momento, eu mostro para vocês o porquê desses valores. Por que dobra, por que não varia, por que cai 70%, por que cai metade. O porquê disso? Nós vamos só aplicar, tá? Como é que eu vou saber que eu vou usar cada caso? Então, o problema vai te informar. Então, por exemplo, se ele falar que a viga é engastada na extremidade e a outra é livre, você não vai usar o valor de L. Se o seu L for 5, você usa quanto? 10. Se ele falar que ela é biarticulada ou pino nas duas extremidades, é o caso que nós acabamos de resolver 2 exemplos. O comprimento efetivo é igual ao comprimento original, né? Comprimento dado. Então, se o comprimento dado é 5, você vai usar 5. Se ele falar que uma extremidade é engastada e a outra articulada, ou pino, o que você vai fazer? Você vai usar 70% do valor. Meu valor é 5. 70% dá o quê? 3,5 metros. Né? E se ele falar que ele é bem engastado, eu vou usar apenas metade. Então, se ela for 3, eu vou usar quanto? 1,5. Então, a informação que o problema vai te dar é que você vai alterar o seu comprimento efetivo. Você não vai utilizar o comprimento original. Você só vai utilizar o comprimento original quando ela for o quê? Biarticulada ou presa nas duas extremidades por pinos, né? Então, por isso que a nossa equação é aqui, olha, você usa o L. Agora, veja bem, quando nós temos esses casos, esses outros 3 casos, são 4 casos, um nós já vimos. Quando nós temos os outros 3 casos, tá? Notem que o que muda na minha equação é que, em vez de ser L, é KL. K vezes L. Esse K, gente, é o K da lei de Hooke. F é igual a KX, não é o K constante de proporcionalidade, não. Esse K é o fator de comprimento efetivo, tá? Então, meu comprimento é L, o L é o comprimento efetivo. Como assim o comprimento efetivo? O que eu vou utilizar na fórmula. Né? E o K é o fator de comprimento. Como é que eu sei o fator de comprimento? Repetindo aqui, ó. Esse aqui, olha, o que nós analisamos. Preso
por pino nas duas extremidades. Ou biarticulado. O K é igual a 1. Por que K é igual a 1? Porque o L efetivo é igual ao L inicial. Então ele dá. Pronto. Aqui é o K é igual a 2. Por quê? Dobra. Né? O meu L efetivo é o dobro do L inicial. Se eu dei 3, você vai usar 6. Né? Então, Renato, eu não preciso usar KL. Eu só uso o L efetivo. Claro. Aqui, ó, porque o L efetivo é justamente o KL. Ou você já usa direto o KL, ou você usa direto o L efetivo, ou você pega K vezes Z. Então, faz antes do cálculo, antes de jogar na fórmula, ou joga na fórmula os dois juntos. Né? Então, aqui, ó, o K é 0,5. Por quê? Há uma redução de 50%. O K é 0,7. Por quê? Há uma redução de 70%. Então, é pegar o que é o problema de fome e falar em qual das 4 situações encaixa. Ah, é bem gastado? Bom, se é bem gastado, então eu vou usar o quê? Vou usar essa terceira aqui, né? Que o K é 0,5. Então, vou usar metade do comprimento fornecido. É só isso, mais nada que muda. Tá? Então, vamos lá. Então, esse exemplo aí. Novamente, eu vou explicar esse exemplo e vou dar mais um tempinho. Só que o tempo que eu vou dar aqui, gente, é só para vocês dar uma apreciada nele. Tá? Dar uma apreciada basiquinha, porque não dá tempo, nem se vocês quiserem resolver. Tá? Então, eu resolvo ele. Eu só vou dar um tempinho para vocês dar uma olhada. Olha só, uma coluna de aço W150 por 24. Então, vocês vão olhar na tabela. Qual que é essa? Ela tem 8 metros de comprimento. Esse é o comprimento dado. O efetivo você vai usar dependendo das condições. E as extremidades engastadas. Olha só, ela tem as extremidades engastadas. Então, aqui e aqui ela está engastada. Então, ela é biengastada. Então, se ela é biengastada, você já começa a pensar nessa situação C, que é a terceira aqui, olha. Opa, ele falou que o comprimento é 8, mas eu vou usar quanto? Metade, 4. Então, isso é um dado. Só que tem outro detalhe. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras de reforço em torno do eixo YY. Tá? Escoras de reforço em torno do eixo YY. Então você tem as escoras aí, certo? Consideramos que essas escoras estão acopladas por pinos. Opa, essa é uma informação importante. Então, as escolas aqui, olha, elas estão acopladas por pinos, tá? Por pinos. Isso é importante. No ponto médio da altura da coluna, por isso está dividido 4 em 4, que ela vale 8, sendo o ponto médio 4 em 4. Determine que a carga que a coluna pode suportar sem flambagem, primeiro critério, e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento, segundo critério. Aí ele dá o quê? O módulo de Young, o módulo de elasticidade do aço, e dá o quê? O escoamento desse aço, que lá era 250, agora esse aqui é outro, esse aqui é 410. Olha só, galera, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar dados na tabela, você vai usar essas novas equações, tá? E note o seguinte, que eu vou ter duas situações para analisar. Por que duas? Pensa bem, se eu pegar a flambagem no eixo XX, né, eu já sei que ela está biengastada, que olha, está biengastada. Se ela está biengastada, voltando à figura aqui, ó, biengastada, é esse caso aqui, olha, o K vale meio, então eu uso metade do comprimento. É por isso que ele já deu para você aqui que vale 4. Ah, eu vou colocar 0,5 vezes 8? Ou então 4 direto. Pronto. Né? E a flambagem em X, em YY, flambagem em YY, né? Olha só, deu 2,8. Por quê, galera? Em Y, embora ela esteja bem gastada aqui nessas duas extremidades, mas se eu for comparar a metade, aqui, olha, a metade, o que eu vou ter? Ela está presa aqui, ó, a viga está presa por, está apoiada, reforçado por escoras de reforço, acoplado por pinos. Então, aqui eu considero pino, e aqui eu considero engaste. Então, engaste uma extremidade, pino na outra. Voltando lá, olha só, qual que é a situação? Engaste numa extremidade
e pino na outra. Qual que é a relação? 0,7. Então, por isso que, se eu considerar aqui, ó, metade 4, 4 vezes 0,7, 2,8. Então, eu vou utilizar a fórmula para este aqui, caso do eixo XX. Eu vou usar aqui, ó, no lugar do KL, 4, porque é meio vezes 8, que é 4. E vou utilizar aqui, olha, 2,8, que é 4 vezes 0,7. Tá? Então, o denominador aqui, ó, vai calcular duas cargas críticas, tá? Uma para essa situação aqui, B, e uma para a situação C. Tá? Eu vou dar um tempinho aí, 10 minutos no máximo, tá, gente? Não dá tempo de resolver. 10 só para vocês dar uma olhada na tabela, apreciar, separar os dados, dar uma analisada nesse problema, dar uma namorada nele, que aí a gente faz, eu faço ele para vocês verem como é que é o procedimento. Tá bom, galera? 10 minutinhos apenas aí só para vocês dar uma namorada no problema, ok? Então, vamos lá. Seguinte. O que acontece? Vamos à resolução. Então, olha só. Nós calculamos aqui dois valores de cargas críticas. Por quê? Uma em X e uma em Y. Né? Então, note que eu estou usando a mesma equação, naturalmente, que é a equação de carga crítica. Tá? Deixa eu clicar aqui. Né? Vocês vão ver que os dados são os mesmos aqui, olha. Π ao quadrado, aqui está o módulo de densidade, que é 200, vezes a 6. Aqui o momento de inércia é XX, que é na tabela, 13,4. Aqui o momento de inércia YY, que é 18,3. Está lá na tabela. Isso aí vocês viram lá. Aqui embaixo que muda só, porque o meu KL, ou seja, o meu L efetivo, ele vale 4. Por quê? No primeiro caso, como eu mostrei para vocês, é um caso de bem gastado, né? O pilar está bem gastado. Então eu uso metade de L, estou usando 4. No segundo caso, eu uso 12,8. Por quê? Eu estou considerando a metade. Estou considerando metade do pilar que é 4, e aí uma parte dele está engastada e a outra está limpinho. Então eu tenho que usar o quê? O fator 0,7. 0,7 vezes 4 deu 2,8. Né? Então, fazendo esses cálculos, o primeiro encontro 1.653 e o segundo encontro 460,8. Né? 1.653,2, 460,8, né? Ambos quilonewtons. Então, esses dois valores críticos. Agora, eu vou ter que usar um deles, né? Se eu olhar o critério de momento de inércia, olha só, esse aqui, ó, 1,3, já é menor que o outro, né? 3,4. E aí, qual que é a conclusão aqui? A flambagem ocorrerá em torno do eixo YY, que é o mais fraco, né? Que é o mais fraco. Então, eu tenho que considerar essa carga aqui, ó, porque você tem um momento de inércia menor, né? As escolas em torno dele, mas elas estão apoiando, na verdade, no caso lá, a parte de X, né? Então, ali está mais reforçado. Esse aqui tem um momento de inércia menor. E também você pode usar o critério, no caso, da menor carga crítica, né? Então, o critério da flambagem vai ser utilizado essa carga menor aqui, em torno de Y, pelos motivos que eu já falei, né? Questão de momento de inércia e questão da escora, né? A área de seção transversal, que é tirada da tabela, 3.600 mm², 3.600 mm², né? Então, carga crítica, como foi escolhida essa de 460, dividido pela área, a gente encontra essa tensão crítica, né? Agora, essa tensão crítica, nós temos que ver se ela é menor que a de escoamento, né? A de escoamento ali vai só mostrar a carga, né? A de escoamento está aqui, ó. O escoamento é 410, ok? E a carga crítica deu 150,6. Esse aqui, ó, Newton por m², vai dar megapascal, tá? 150. Então, ela é menor do que o escoamento. Então, ela tem os dois critérios, né? Então, a tensão crítica utilizada é essa 460,8 ou 461 kN. Por quê? Porque ela é a que vai definir a flambagem e ela gera uma tensão crítica
menor que a fração de escoamento, ok? Aí no final só mostrando de novo a tabela, mas esses 3 exemplos dão uma base geral aí para vocês fazerem mais exercícios.